assim, vou passar a palavra aqui para o Juscelino Tupiniquim, liderança aqui, que vai falar com vocês daqui um pouco. Vem para cá, meu irmão. Chapecariu, papá. Bem, pegatou. Seja Juscelino Tupiniquim, xereira Arandara, Tupinigarecé. Aí é isso, entendeu? Boa tarde, eu sou Juscelino e meu nome em língua tupi é Arandara. Eu vim para conversar um pouco com vocês e agradeço já por virem, por fazer parte dessa roda de conversa. Eu sempre digo que não tenho muito essa vontade de fazer uma espécie de palestra, mas sim uma troca mesmo, onde vocês podem perguntar e a gente, na medida do possível, a gente vai responder. Vejo rostinhos aqui que estiveram na outra, como estiveram na festa com a gente também, já agradeço, né, o interesse de estar com a gente. Então nós vamos fazer esse primeiro momento com uma roda de dança mesmo, com um canto. E assim que essa roda começar a aquecer a gente vai começar a fazer parte dela, onde vocês também vêm para esse movimento junto com a gente, tá certo? Então, quando começarmos, vamos também convidar vocês a descer daí e fazer parte junto com a gente, como fizemos na outra vez. Dessa vez, viemos com um grupo reduzido, porque, como sabem, essa semana foi a semana da maior assembleia de povos indígenas do mundo, né, que é o ATL, que acontece em Brasília. E os guerreiros chegaram praticamente todos hoje, e as nossas crianças estiveram 2 vezes em Vitória essa semana, tiveram uma rodada de apresentações bem grande, então ficaram meio cansados, não daria para poder estar voltando hoje. Então viemos com um grupo reduzido, mas a nossa força com a força de vocês, a gente faz uma grande força e uma grande roda. Tá tudo?
Não sei se vocês conseguiram reparar, mas a música fala de... A música resguarda uma memória. Em sala de aula, eu falo assim que se a gente parar de praticar cantos, danças, de fazer o tambor, por exemplo, a casaca, a música vai ser um lugar onde a gente assegurou o fazer desse tambor, o fazer dessa casaca. Reparem que a gente fala que Tajibibuia é o pau de fazer casaca. A Tajibibuia foi conhecida durante muito tempo como tamanqueira também, né? Era uma madeira usada para fazer solas de tamanco, né? É uma madeira bem leve, que é usada para fazer a casaca, encontrada nos prédios. E a siriba é uma espécie de madeira de manguezal. E ainda hoje, nós, da comunidade de Caieiras, né, ali um pouco de nós ainda fazemos o tambor como os tambores feitos no passado. A gente pode circular o estado todo, que vocês não vão encontrar os tambores feitos da forma que a gente faz. Nós tivemos um encontro, acho que aqui no Teatro Glória, aqui no Sesc, mesmo, onde tivemos participando com o maestro daqui, da orquestra, né, sinfônica daqui, e todas as bandas de Congo da região, todas elas usam os tambores com palafitas, que são aqueles tambores feitos em barra do jucu. Mas os únicos tambores que continuam sendo feitos, né, no formato como era no passado, com um tronco só, com os tarugos de camará ou tarugos de braúna, continua sendo os tambores nossos, os tambores tupiniquim. Então, só para poder deixar isso registrado, porque a música, ela consegue deixar isso registrado, né? Se a gente algum dia deixar de fazer, alguém que resgatar essa música daqui, se a gente para, né, daqui uns 50 anos aí, vão pensar, né? Aí a gente, lembrando da música, você lembra de como que vai fazer, o que é utilizado para fazer. Vou pedir ele para poder fazer uma roda de dança, e aí eu vou convidar vocês para poder descer e dançar junto com ele, que aí a gente faz a dança com a gente aqui mesmo. Ele vai ficar com as meninas, e aí vamos junto. As músicas hoje a gente vai trabalhar as músicas mais voltadas para o processo de revitalização linguística, porque eu falei que eu voltaria para a gente conversar sobre questão linguística. E aí a gente vai estar trazendo esse processo de revitalização a partir das músicas também. Tá bom? Ore, tupinatu, ore, abaite.
É isso. Gostaram? Vocês podem retornar. Quem sabe no final a gente faz uma nova roda aí, tá bom? Agradecer. Ela tá com material de pintura, então quem quiser fazer uma pintura no braço, ela pode sair aqui com ela e aí ela vai, enquanto a gente vai trocando uma ideia aqui, conversando, ela pode estar fazendo essa pintura. Só fique atento ao seguinte, essa pintura não sai de hoje para amanhã e nem sai se você esfregar, tá bom? Quanto menos banho você tomar, mais tempo ela vai durar. Então... Pode colocar aqui. Aquele rapaz ali tá já há um mês sem tomar banho. Ela pode pintar aqui. Enquanto a gente conversa, uma pessoa vai sentando aqui do lado dela e ela tá pintando. Ela pega o material. E eu vi que na roda de conversa no dia 6, teve gente que pintou o rosto. Eu falei bem assim, se essa pessoa trabalha numa empresa que os chefes são preconceituosos, ela vai passar cola no rosto e não vai sair. É sério, gente, essa tinta ela gruda mesmo, é uma nódoa que ela penetra nos poros da pele e vai. Bom, nosso papo é sobre questões linguísticas. Então, só para assentar essa conversa, nós somos Tupiniquim, ali da região de Aracruz. Algumas pessoas conhecem já, estou vendo a Ana Paula, algumas pessoas conhecem as aldeias indígenas de Aracruz. Quem aqui nunca foi nas aldeias de Aracruz? Nunca fui. Legal. Que imagem você tem dessa aldeia? Quando eu vou falar assim, nossa, os indígenas de Aracruz, aí você traz uma memória, uma imagem que de repente você construiu. E qual é a imagem que você traz? Quem quer falar? Aqui, ó. Quem quer falar? Pode falar, se quer falar. Muito verde. Para mim é importante saber que tem muita gente que não tenha ido na comunidade, mas eu acho que eu não vou falar da comunidade não, eu vou deixar você ter não sei se vai te deixar alegre, não sei se vai te deixar triste, porque na semana que nós estivemos aqui, eu falei sobre essa construção ideológica e as desconstruções dos imagéticos, né? Então, quando a gente constrói não é que nós construímos, mas nós somos produzidos por um sistema educacional que conduz o nosso olhar, filtra muitas das vezes o nosso modo de ver, e aí isso acaba construindo identidades, né? E é exatamente nesse processo de construção dessas identidades marcadas que eu vejo muitas pessoas se frustrando com aquilo que vem. Mas para deixar vocês talvez um pouco mais com vontade, de repente, de conhecer a comunidade, é importante vocês pensarem que o Brasil foi invadido em 1500 e que de lá para cá rolaram-se pelo menos 524 anos, né, de violação do território, violação dos corpos, violações de todas as formas que vocês imaginarem. Então a gente tem que pensar povos indígenas de 1500 e povos indígenas, né, nesse tempo atual, nesse tempo agora, e pensar em todos os processos de expulsão do território nesse processo da chegada da indústria pós os anos 90.
Isso é só para dar uma pincelada dessa questão de como vocês vão olhar a comunidade no dia que tiverem oportunidade para estar lá. Seu nome? Gustavo. Gustavo teve lá, na festa, rodou por ali, pôde participar um pouco com a gente e acredito que quanto mais você se aproxima dessa comunidade, se aproxima deste povo, mais você respeita a história, mais você respeita o povo, você compreende mais como que esse povo, por que esse povo é da forma que está nesse momento, né? E aí a gente precisa de desconstruir uma coisa chamada cultura, né? Cultura é o fazer diário, não é isso? Não é isso? Cultura não é... Cultura vem da palavra cultivar, eu cultivo isso todos os dias, por isso se torna um ato cultural meu. Não é isso? Mas a gente tem culturas ancestrais e culturas tradicionais. Aí tem gente que fala bem assim, nossa, todos os anos eu vou na festa e vejo a dança do mesmo jeito, ela tem um modelo circular, eles entram e saem, vão lá e vem cá e tal. É sempre a mesma coisa? A cultura é tradicional. Tradição vem de um processo de repetir, né? Ela repete aquilo ali. Então é tradicional aquele passo, é uma dança de reafirmação, de afirmação, né? Que marca essa questão da identidade. Então a gente precisa ter essa consciência, né? Quando você dança o forró, você não dança dois para lá, dois para cá, e dança o salão todo enquanto a música está rolando, você já reparou que é o mesmo passo? Alguns inventam as coisas massa no meio, mas ninguém viu tango diferente. Já viram tango diferente? Muda. Se você for num campeonato de tango, eles vão tentar inovar ao máximo, mas não pode sair daquilo que é o tradicional do tango. 10? Né? Mais 300, né? Aqui no estado? Aqui no estado. Aqui. 10? Ah? Olha, uma pessoa apostou em 5. Falado mesmo. Falada. Ativa. Então, ele está trazendo que é uma ativa. Assim dizem. Porque falam que ainda, né, no estado tem o povo tupiniquim e o povo guarani. Toda vez que eu me pego em alguém falando que tem o povo guarani, eu fico assim, parece que é um povo só. Mas o guarani que habita a região de Aracruz hoje, são 3 grupos. Querendo ou não, é diferente. Eles vêm de regiões diferentes, tem uma certa tradição linguística que é parecida por conta do tronco, né? O tronco é o tupi. O Tupi-Guarani, né? A família Tupi-Guarani. O tronco é o Tupi, a família Tupi-Guarani. Mas são 3 grupos diferentes. Querendo ou não, são 3 grupos diferentes. Então, você pode dizer assim que nós teríamos 4 povos indígenas aqui. Ainda temos os Pataxó, que moram junto com a gente, e tem alguns Pancararu que moram junto com a gente. Então, temos aí 6, né? Se a gente vai para a região mais para cima, tem ali na região de Areal, em Regência, os Borum, né? Os Botocudo de Areal. E, se eu não me engano, existe um grupo na região de Anchieta, Chapada do Ar, tem até uma pesquisadora da universidade que já conversa sobre isso já tem muito tempo, e eles fazem alguns requerimentos desse direito de reconhecimento, que são os Tupiniquim de Chapada do Ar, da antiga aldeia de Ireritiba, ou seja, a aldeia de Anchieta, né? E que, de fato, foi uma missão jesuítica que acabou, foi uma das primeiras a serem instruídas também. A que mais resistiu a esse tempo de imposições foi a aldeia de Reis Magos, até porque Reis Mago montou um sistema de governança muito forte, onde tinha uma câmara ali, onde os vereadores eram indígenas, o prefeito era indígena, tinha toda uma estrutura na região de Reis Magos que
que limitou a destruição desse, né, daquela comarca ali mais rápido. Mas, infelizmente, ela também se acabou. As Seis Marias foi uma doação de terra pela coroa portuguesa. Que vergonha, né? Que doideira, olha só. Em 1610 a coroa portuguesa já estava determinando a terra que o indígena ia ter que morar. Ó, em 1610. Eles chegam em 1500, 100 anos depois, eles já estavam sendo donos de tudo e impondo aquilo que ia ser de direito de alguém. E isso tudo porque uns padres, né, sentiram que deveria fazer esse registro para não se perder mais. E aí você vai ter em 1610 o registro das Seis Marias de Terra, que no ano de 1860, com a visita de Dom Pedro II, ele reafirma as doações das Seis Marias, exatamente nessa região de Reis Magos, ele reafirma, e ali ele fala que ele ouviu som de tambores, som de casaca, e foi o primeiro registro da casaca feita na história do Brasil, porque Dom Pedro, no seu diário de bordo, ele vai fazer um desenho da casaca e vai dizer que ele nunca tinha visto esse instrumento em lugar nenhum, e esse é o instrumento que os indígenas da região chamavam de casaca. E engraçado, sabe o que é? Que Dom Pedro também começa a conversar com uma senhora chamada Maria. Isso está na minha primeira monografia. Monografia que foi, assim, eu tive um filho, gente. De verdade. Escrever para quem nunca tinha escrevido, né? A gente quer de cultura oral e de repente você tem que escrever, vai para academia, vai ter que escrever. Eu passei mais de 48 horas para escrever 4 linhas, né? Acordadão, assim, para escrever 4 linhas. E aí eu registrei isso, né, desse diário de Dom Pedro, onde ele faz vários questionamentos a uma senhora chamada Maria. Vocês podem pegar isso no livro de Levi Rocha, Viagens de Dom Pedro. E aí ele vai começar a fazer algumas perguntas para Maria, e ele fala, tipo, ele começa a apontar no corpo, né? Aí ele vai falar bem assim, todo mundo agora fazendo comigo, Xeacan. Então, vocês agora vão começar a saber o que é a parte do corpo, ó lá. Xeacan, Xenambi, Xeressá, Xetim, Xejuru, Xerolá. Então, só aqui a gente já... Mas é interessante, né? Vocês sabem o que vocês falaram? Xeacan. O que é? Cabeça. Viu que vocês já erraram? Vocês acabaram de errar. Sabe por quê? Não é nem cabelo. Uma boca, foi esperto. Para os povos indígenas, não existe a parte sem o possuidor. Não existe a parte sem o possuidor. Che é minha. Che, meu, minha. Toda vez que você escutar a palavra che, meu, minha. Tipo, bate, meu. O che do lá do sul é do che da família Tupi, da família Tupi-Guarani. Por quê? Vocês vão reparar que os Guarani, eles foram, de uma certa forma, aprisionados na missão de São Miguel. Onde que é a missão de São Miguel? A missão de São Miguel é exatamente lá no Rio Grande do Sul, uma região habitada por vários povos, né, guaranis. O Guarani, no caso, né? Com referência ao nosso vocabulário, a nossa sílaba, na verdade, o que é uma palavra para a gente seria uma sílaba para vocês, para a linguagem, ou não? Não exatamente, quase isso. Pois é. É complicado, né? Uhum. Porque é uma outra ideia. É como se a gente estivesse estudando uma língua asiática, por exemplo, que é uma outra ideia. Repare o seguinte, que o pensamento português, ela é sujeito, verbo, objeto, não é isso? Sim. Sujeito, verbo, objeto. Sujeito, a ação em direção a algo. A onça matou, o ato da onça é matar
o jacaré. Ok? Onça, sujeito, matar a ação, jacaré é o objeto que foi morto pela onça. Se a gente tivesse que pegar dentro de um processo de língua vernácula, então seria Yaguareté, Yacaré, Odiucá. Yaguareté, Yacaré, Odiucá. O onça, jacaré, matou. Quem matou quem? Onça, jacaré, matou. Você tem sujeito, objeto, verbo. As línguas podem ser OV ou VO. VO é o português, verbo, objeto. OV, as maiores línguas vernáculas, as línguas indígenas, normalmente são OV. Então, Yaguareté, Yacaré, Odiucá. Onça, jacaré, matou. Se você não entender essa organização linguística, você vai achar que é o jacaré que está matando a onça, vice-versa, vai dar uma perdida na... Porque você constrói palavras novas de acordo com o sentido da frase que você quer dizer. Se você quer dizer meu ou seu, a palavra muda, né? Você transforma uma palavra que era de um jeito, ela tem uma raiz, a palavra, por exemplo, você falou cabeça, cabeça como seria? Acã. Mas aí tem uma raiz, mas para falar minha cabeça, eu tenho a raiz mais uma coisa. E aí tem que ter um possuidor, né? Não existe cabeça sem possuidor. A cabeça tem que estar conectada a alguém, ou alguma coisa, né? Agora vamos tentar voltar um pouquinho nesse tempo. Vocês sabem qual foi a primeira língua que colonizou o Brasil? Tem noção? Uma coisa que eu meio que descobri isso estudando, eu fiquei assim, caramba, que doideira é isso, né? Você tem os portugueses chegando em 1500, mas eles vão embora, eles abandonam alguns aqui, né? Você vai ver a história, se a gente estudar a história de Tomé de Souza, o ABC Paulista ali, Tomé de Souza ele se tornou um língua, né? Quando os portugueses voltam, que recuperam Tomé de Souza, entre aspas, ele tinha mais de 3 mulheres, mais de 20 filhos, então ele já estava mais do que ele não falava mais português, ele já falava a língua do lugar, e ele era tão entendedor, porque os filhos dele só falavam, né, nessa outra língua, na língua daqui do lugar, que ele se tornou um língua, e assim como ele tinha vários outros, que foram os colaboradores dos padres jesuítas quando eles começam a criar a catequese, ou seja, as missões, né, e impondo o catecismo como uma das primeiras educações que o nosso país teve. O padre Manuel, ele fez uma carta ao rei de Portugal e ele sugeriu ao rei de Portugal que a língua da catequese deveria ser a língua do povo daqui da região. E aí é interessante que aí as missões passam a ensinar o catecismo com a língua de base tupi. E isso foi, né, a partir daí que vocês vão ter Anchieta vindo para o Brasil, e a primeira gramática feita no Brasil, né, e publicada no Brasil, é a gramática de Anchieta, que é publicada no ano de 1595, se eu não me engano. E ainda existe um exemplar. E vocês acreditam, eu estudei no Museu Nacional há dois anos e marquei o dia de visitar essa gramática e não consegui ir lá. É uma sala muito reservada, o livro está numa sala muito reservada e não pode tocar nele de qualquer jeito, tem que vestir uma roupa especial, e você está falando de um livro quentista, né? O livro ainda existe. Hã? O livro ainda existe. Ele existe. É que você falou no Museu Nacional, me deu medo aqui. Sim, mas sabe por que ele existe? Cara, ele existe porque ele estava no Museu do Horto, ele estava embaixo. Quando o museu pegou fogo lá em cima, muito triste, eu tenho pelo menos a honra de ter conhecido o museu
antes dele ter pego fogo, mas quando o museu pegou fogo lá em cima, a gramática está na biblioteca do Horto, que é o museu de baixo, né? Tem um espaço que é da botânica, e lá nessa parte também pertence ao museu. Aí está lá o livro. Eu não consegui tocar, nem olhar ele. Mas essa gramática deu base para muita coisa. E aí vocês vão ver no ano de 1610, o Brasil tem uma língua brasileira, que foi chamada de língua brasílica. Já ouviram falar dessa língua? Então, essa língua era a língua do Brasil, do ano de 1610, língua brasílica. E a gente vai ver que o Brasil teve, nesses períodos, pelo menos 3 línguas gerais, eram chamadas de línguas gerais. Então, o Tupi-Tupinambá, chamado de língua brasílica, essa das missões, era dessa região de Guanabara, pegando para a região norte, nordeste, né? E nós tivemos também o Tupi, a língua geral paulista. A língua geral paulista seria o Tupi-Tupiniquim de São Vicente e Bertioga, que aí, segundo alguns registros, foram as línguas que adentraram o Brasil sertão. Elas adentram o Brasil sertão e vão nomeando todos os rios, espaços, né, muitas coisas para dentro desse Brasil sertão, vai dando nome para muitas coisas. E quando essa língua adentra o rio Amazonas, ali, Pará e Maranhão, sobe, ela vai virar, vai ser chamada mais futuro, né, em língua geral amazônica, que no ano de 1818, Couto de Magalhães vai dar o nome dessa língua de Nhengatu, né? Nhengatu, que dessas 3 línguas gerais, a língua que perdura até hoje é o Nhengatu. Eu tive a oportunidade de estar na região de São Gabriel da Cachoeira, que é uma cidadezinha bem pequena e uma cidade muito curiosa, porque ela é muito pequena, é uma cidade de fronteira, mas é uma cidade que concentra o maior número de povos indígenas do Brasil. Ela é pequena e tem 23 povos indígenas. Dos 23 povos indígenas, 22 povos falam línguas diferentes. Então, para você falar com alguém naquela cidade, naquela região, você tem que saber falar pelo menos 3 línguas diferentes. E essa foi a primeira cidade a co-oficializar a língua indígena, as línguas indígenas. Então, além do português, lá tem a co-oficialização do Nhengatu, da língua tucano e da língua baniwa. E há 3 anos eles co-oficializaram Yanomami também na cidade. Então, são 4 línguas co-oficializadas. A cara de um rio, por exemplo, um Yanomami vem lá de Maturacá, descendo para São Gabriel para ir no hospital, ele não fala Yanomami, o médico não fala Yanomami, o enfermeiro não fala Yanomami, quem está na portaria não fala Yanomami. Como que o Yanomami vai falar o que ele está sentindo se ele não consegue falar na língua que o outro entende? Então, co-oficializar foi dar o direito de voz e fala para aquele indígena que não fala o português que o hospital está falando ou que os médicos estão falando. Então, a co-oficialização deu essa abertura aí para eles terem esse direito de serem ouvidos, pelo menos. Então, vejam que nós tivemos 3 línguas gerais, mas quando a gente fala de 3 línguas gerais, já é uma imposição. Já é imposição. Por quê? Quando os portugueses chegam nessa nossa região, a gente vai falar de um Brasil que tinha pelo menos 1.300 povos indígenas diferentes. Olha bem, um Brasil que tinha 1.300 povos indígenas diferentes e que falavam pelo menos 1.300 línguas diferentes. E durante todo o percurso acadêmico, escolar nosso,
a gente vai ver, vai estudar na escola um Brasil descoberto, não é isso? O Brasil do descobrimento, das trocas. Eu, quando leio a carta de Pero Vaz de Caminha, eu falo assim, que vergonha, como que conseguiu ser tão fantasioso assim? Eu não consegui entender quantos passarinhos foram mortos em uma semana para poder ter tanto cocá para trocar, né? E assim, é uma carta que, não sei, eu queria que um tupiniquim da época tivesse ali a condição de poder escrever o que de fato aconteceu. A verdade é que o Brasil deu conta de, em menos de 500 anos, matar mais de 1000 povos indígenas e enterrar mais de 1000 línguas indígenas. E aí eu falo que esse Brasil, ele é um cemitério de línguas e de povos ancestrais, tradicionais, né? Por conta dessas imposições. E quando eu falo que o tupi foi a primeira língua de colonização, uma das primeiras também, é exatamente porque ele foi usado nas missões, e aí as missões eram o quê? Lugar de concentração de povos, não era isso? Ali tinha várias etnias que falavam diversas línguas, mas que eram obrigadas a falar uma única língua, para ser a língua de troca, a língua de diálogo ali entre os povos, e acabava sendo obrigado. E aí, veja, essa língua brasílica, ela vai tomar uma força muito grande no Brasil. Ela toma uma força muito grande mesmo, porque muitas das coisas foram construídas através dessa língua. Alguém aqui já sonhou falando em mandarim? Em hebraico? Aramaico? Eu acho que ninguém. Vocês sabiam que toda a construção ideológica, imagética, toda a construção de sonhos, todo o projeto de vida nosso é feito por meio da língua? Não é isso? Os linguistas, né, às vezes eles não querem concordar, e aí eles vão falar assim, seu Sapir-Whorf, né, que envolve a linguística com a antropologia, essa linguagem antropológica, antropocêntrica, aquela coisa toda, tem uma briga, né, na linguística retada. Não, é fonema, é semântica. Não, a gente tem que começar a pensar essa língua como uma ferramenta de construção da vida do sujeito. Nós somos o que a gente pensa, e a gente pensa e constrói o nosso entorno através da língua que nós falamos. E é ela que dá para a gente toda essa estrutura, né, de pensamento, de construção, de cultura e tudo mais. Repare que a sociedade, então, durante muitos anos, com a língua brasílica sendo a dominante nesse litoral, não vou falar que foi no centrão, mas foi mais nesse litoral mesmo, ela estava sendo tão forte, até que surgiu um sujeito no meio dessa história do Brasil. Vocês sabem quem foi o sujeito que surgiu no meio dessa história do Brasil? Hã? Não, Cabral chegou chegando. Marquês de Pombal. Pombal, aí você vai ver o tempo do pombalismo ali, né? O governo de Pombal em Portugal e as determinações de Pombal sobre o solo brasileiro, né? Então, nos anos de 1700, a gente vai ter várias cartas, e eu acho que a carta mais violenta dele é a carta de 1757, que é a carta que propõe a expulsão, né? Que propõe a expulsão dos jesuítas, que ele vem, então, ele propõe expulsar a Companhia de Jesus, né? E, a partir daquele momento, proibir o uso da língua
da língua brasílica ou das línguas indígenas nas missões, no solo brasileiro. Ou seja, a partir de agora, a língua que deve ser falada aqui é o português. Mas aí a gente já tinha as contribuições da língua, das línguas indígenas praticamente em todos os processos de reconhecimento de espaços, de lugares, dando nome para muitas coisas. E nesse processo de proibição, ele foi violento, porque tinha várias formas, né, que eles faziam para poder obrigar o povo a deixar de falar aquela língua indígena e sim tendo que falar de forma obrigatória o português, porque se impõe o seu pensamento. E eles disseram assim porque os indígenas se organizavam, invadiam as missões, invadiam os vilarejos, né? Aí eles não falavam a mesma língua, tinham uma outra língua, então tinha toda uma questão. Mas aí os historiadores, os estudiosos podem também pesquisar depois, que tinha uma outra situação que, segundo algumas conversas que eu tive com alguns historiadores, eles disseram assim que o Tratado de Tordesilhas não foi suficiente para determinar a divisão do que pertencia a Portugal e do que pertencia à Espanha, né? Não tinha isso, não era o Tratado de Tordesilhas que determinava isso. Pertence à Espanha, pertence a Portugal. Com a língua geral amazônica, ela adentrou a região que pertencia aos espanhóis. Ela estava já indo muito mais para dentro, né? Então, aí eu já não, isso para mim é especulação ainda, né? Como não vi o registro, mas que teve um tratado que foi feito da seguinte forma: aonde se falasse espanhol pertenceria à Espanha, aonde se falasse português pertenceria a Portugal, e eles tiveram um tempo para poder fazer com que essa lei fosse sancionada mesmo, valendo dentro desse solo. Por isso teve as imposições do lado dos espanhóis e teve as imposições do lado português. E a Carta de Pombal foi uma determinação a partir desse tratado desses países para poder garantir esse lugar, né, no caso, esse direito de ocupar. E aí que vem as proibições em massa das línguas indígenas no país e as mortandades das línguas, as matanças das línguas. E aí a gente vai pegar vários outros registros que tratam sobre isso. E é por isso que hoje você e eu, nós falamos um português brasileiro com muitas nuances e muitas palavras do tupi. Então, assim, só parabenizar mesmo e agradecer vocês que me escutaram. Aí, tudo vai, Beté. Pode tirar.